Estamos ao vivo em mais um episódio do Fora do Cubo Cast e o assunto de hoje é muito importante, é levemente polêmico, né, dona Thaís? É polêmico. Temos aqui... Levemente não, você foi muito educada, Olha igual a nossa só. convidada fina, levemente polêmica. Obrigada. Gente, olha só, eu escuto muito isso dos arquitetos, você sabe que eu converso com o arquiteto o tempo inteiro, e eu escuto muito assim, eu não consigo fotografar a minha obra. Eu faço um projeto lindo e o cliente não consegue executar, eu nunca consigo. E eu sei que você, como arquiteto, teu sonho, tua maior vontade é inserir um mobiliário de peça assinada no seu projeto. Então, o que está acontecendo? Por que você não está conseguindo? Então, a gente vai permear esse assunto aqui hoje, que é um assunto muito importante, acho que para nós arquitetos e também para o cliente, né? Que vai muito de encontro com ele entender o valor das coisas e não o preço, e a gente vai ter essa conversa com a nossa convidada aqui, a Thaís já vai apresentar ela para vocês. Mas antes de tudo, a gente vai para os agradecimentos oficiais, né? Não podemos esquecer nosso patrocinador master oficial, a Hitachi Ar-Condicionados, e o Arquitesk, que é a plataforma de gestão e precificação para escritórios de arquitetura. É isso aí. E curte, compartilha, aquela coisa toda que a gente sempre esquece de fazer, né? A gente tá aprendendo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os arrobas, o arroba da Hitachi Ar-Condicionados, do Arquitesk, da Vista, né, da Mona Lisa que tá aqui, já apresentei, né, seja bem-vinda, Mona Lisa. Muito obrigada, que felicidade poder estar aqui nesse momento falando de uma coisa que eu adoro, que é design, que é beleza, que é produto, que é mobiliário, e eu acho que o objetivo de todos nós aqui é de sempre entregar o melhor para o nosso cliente, né? Então, que estratégias a gente pode usar para alcançar esse objetivo que é comum a todos nós? Nada melhor do que você que está ali na prática, Sim. Né? Então, para quem não conhece, para quem não é de Maringá, né? A Vista é uma loja aqui de Maringá, de peças soltas, mobiliário, muitas peças assinadas, uma loja linda, maravilhosa, Obrigada. que eu amo, né? E ela vive alguns desafios diários na loja dela e que é o mesmo que o nosso, né? Que é chegar lá no final da obra. Então, o cliente entrou, começou o projeto, fez o projeto arquitetônico, fez o projeto de interiores, tudo lindo, maravilhoso, e chega no final, faltou a poltrona para comprar. É lá no finalzinho. Exatamente. Eu falo assim, que o paisagismo e as peças soltas ali são os que mais sofrem, né? No final, para te conseguir. E essa é uma dor que é uma dor muito comum, né? E ela não é uma dor só do arquiteto, ela é uma dor do cliente também. Principalmente do cliente. Sim, porque quando ele contrata esse serviço, né, ele tem certeza que ele vai conseguir o resultado final atingido, né, que essa obra esteja 100% executada e ele viva aquele sonho, né, de se encantar nesse momento da entrega. E muitas vezes não é o que acontece, né? Então o arquiteto se frustra porque muitas vezes ele está construindo um portfólio, né? Ele está se colocando no mercado e aquele conteúdo é importante para ele como profissional, mas principalmente pelo cliente, né? Pela frustração que ele vive de não conseguir alcançar esse objetivo. E nessa experiência, no dia a dia, a gente conversando com muitos arquitetos, né? Qual é a informação que vem para a gente? Que sempre é a questão financeira, que muitas vezes não, que 100% das vezes inviabiliza essa conclusão. Né? Então, o quanto é importante a gente entender que a administração financeira dessa obra é fundamental para que essa conclusão exista. Então, aí é que tá. Aí nós vamos entrar naquele assunto Agora começa. que eu faço tapinha na cara. Gente, desculpa, mas eu preciso falar, porque eu sei que muitas pessoas não pensam sobre isso, tá? Não pensam sobre isso. Porque existe um comportamento padrão do ser humano que é o vitimismo, tá? E isso é algo que a gente tenta combater, né, Thaís? Dentro da nossa comunidade, do Fora do Cubo Squad, que a gente fala, gente, a gente quer aqui arquitetos que pensam fora da caixa. Porque assim,
se você ficar terceirizando a culpa das coisas, você nunca vai resolver o seu problema. Então é muito fácil você, arquiteto, chegar no final da obra e falar, a culpa é do cliente, porque o cliente não tinha dinheiro para pôr, então... E aí você vai continuar com o seu problema de não conseguir fotografar a sua obra, de não conseguir ter o projeto do jeito que você queria. Só que o cliente, pior ainda, ele sai frustrado, porque ele viu o teu projeto e o projeto estava lindo, e ele se sente extremamente frustrado. Então você pode ter atendido ele bem do início ao fim. Só que quando ele não consegue executar, por mais que talvez ele não entenda que você é culpado diretamente sobre essa frustração, ele sentiu a frustração. Com certeza. E ele relaciona o projeto, a obra, a casa a uma frustração. Logo, a impressão desse cliente sobre você e sobre o seu trabalho não vai ser a melhor. Então sim, você entende que é problema seu? Entende? Então, acho que o primeiro ponto, Mona, e a gente pode trazer aqui vários, né, para que todos os arquitetos façam uma reflexão e não me coloco de fora disso, tá? Eu acho que, e a gente tá aqui sempre, né, Thaís? É muito difícil, né? Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande em tirar essa informação do cliente, né? Muitas vezes ele omite, ele tem o preconceito de que você vai gastar mais do que é necessário, né? Então, eu acho que esse elo de confiança é a primeira coisa que tem que ser estreitada. E que quando você tem um relacionamento e uma conversa clara com o cliente, facilita essa compreensão. Ele tem que entender que se ele não abrir esses valores para você, não vai ter o sucesso e o resultado final não vai ser atingido, e que é o sonho dele. Então isso é necessário. Então se o cliente não dá essa abertura, que estratégias a gente pode usar, né? Então eu vejo lá na loja, para alguns profissionais, a gente faz um serviço que a gente chama de estimativa de investimento. Isso eu consigo fazer com relação a móveis soltos, com relação à decoração, né? Eu acho que tendo bons parceiros a gente consegue levantar, e quando apresentar esse projeto, já apresentar com um direcionamento, né, de como será esse investimento. Porque se o cliente não abre isso, né, a gente tem que tirar essa informação de alguma forma. E quando você joga na mesa, olha, esse projeto que você aprovou, o investimento vai ser em torno de tanto, ele vai se posicionar. Se está dentro da expectativa dele ou se está totalmente fora da realidade dele. E lá no início é o momento ideal, né, para fazer esses ajustes, para que te dê um direcionamento em todas as especificações, em todo o processo de acompanhamento do cliente. E não exclusivamente só lá no final, quando ele está totalmente descapitalizado, né? É isso que eu ia falar, que da questão do vitimismo, por causa disso. Porque é fácil você chegar no final e falar a culpa é do cliente, o cliente não quis comprar. Sim. Não, eu vejo diferente, tá? Eu vejo, existe sim casos assim, mas na grande maioria das vezes é uma falha de gestão do arquiteto do próprio projeto. Então assim, se eu quero aquele mobiliário, se eu acho que aquilo vai, e eu conheço, a gente já vai entrar nesse quesito daqui a pouco, o valor de um mobiliário assinado, né, o que ele traz de benefício para esse cliente, que são muitos. Então, se eu sei da importância disso no meu projeto e para o meu cliente, então eu tenho que administrar o meu projeto. Com certeza. Então, na hora de escolher a esquadria, ela tem que estar compatível com o orçamento do cliente para que no final da obra sobre a verba necessária para investir no mobiliário. Então, o arquiteto é que tem que fazer isso, porque o cliente não sabe. Então, e aí é esse tipo de situação. Então, eu quero esse projeto e eu quero que ele seja concluído com sucesso. Então, quais são as escolhas que eu tenho que fazer lá na Baldrame? Exatamente. Lá na Baldrame, né? Então, o que eu vou priorizar? Então, na verdade, o discurso de que o cliente não comprou, na verdade, ele deveria ser substituído por eu não administrei o meu projeto da forma que eu gostaria e faltou dinheiro para o cliente. Eu fiz escolhas erradas. Erradas não, que eu não gosto desse nome. Inadequadas para aquele orçamento. Eu acho que para todo cliente você tem que encontrar o melhor custo-benefício e as melhores soluções para tudo, né? Para que realmente essa incompatibilidade não exista. Então, para a gente que entra em casas todos os dias, a gente percebe que em Maringá isso é uma coisa muito comum, né? Então, são projetos arquitetônicos riquíssimos de detalhes, de sofisticação, de peças de alto valor agregado, mas quando a gente chega efetivamente na mobília, ela é simples.
muito simples e totalmente incompatível com o padrão do arquitetônico e o padrão de vida do cliente. E efetivamente, como é que uma pessoa vive a casa? É aqui, é tocando, é sentando, é onde ela efetivamente sente o conforto, né? Então a decoração, o tanto que ela traz de acolhimento, a mobília, as escolhas, todos os complementos, né? Então essa incompatibilidade ela tem que ser trabalhada desde o início para que as escolhas sejam certeiras e viabilize a conclusão desse projeto numa totalidade. Que muitas vezes, né, Mona Lisa, o cliente, ele tá... a gente atende uma cliente que está com uma bolsa de luxo, que está vestindo uma roupa com caimento impecável. Então, é inadequado você projetar na casa dela uma poltrona qualquer, né? Porque não é compatível. Então, o cara que anda num carro, numa Porsche, não, ele é incompatível você. Só que o que acontece? Na maior parte das vezes, né, os clientes têm preconceitos e eles... E às vezes desconhecimento, porque às vezes o cara entende tudo de Porsche, mas ele não entende nada de sofá. E aí eu entendo também, desculpa te cortar, mas eu vejo que o profissional tem um papel fundamental nesse processo. É isso que eu ia falar. Né? Em todas as escolhas o profissional é importante, porque ele vai trazer o conhecimento dele e ajudar o cliente nessa decisão. Né? Então, quando o profissional ele desconhece o que é a mobília assinada, qual é a importância dela e qual é o impacto nesse orçamento, porque hoje existe esse preconceito de que toda mobília assinada é cara, e essa não é uma realidade, né? A maior parte das peças assinadas que estão no mercado tem um valor comercial super ok, né? E a preocupação da assinatura não está na assinatura, né? Que às vezes tem arquitetos que falam para mim, ou o próprio cliente que fala, não, se tiver que assinar qualquer mobília, eu mesmo assino. Não, você não assina, né? Porque tem todo um processo por trás. Então é muito estudo, é muita preocupação, é muito desenvolvimento, é muita tecnologia, é muito equipamento que é desenvolvido para construir essa peça e trazer o que o cliente espera. Então, na verdade, hoje eu entendo que nós, como profissionais, deveríamos estar especificando exclusivamente peças assinadas. E aí eles olham para mim e falam, nossa, Mona, você está louca, eu não tenho um perfil de cliente para isso. Tem e não sabe, por conta desse preconceito. Né? Aonde que eu entendo que existe uma confusão? Existem peças de design assinado que já perderam o patamar de mobília. Eles já são considerados obras de arte. Então são peças que são premiadas no mundo todo, que têm um reconhecimento internacional, que tem toda uma história e um valor além do design, da qualidade de produto, né? Mas toda a história e o valor que essa peça carrega. Então tem pessoas que investem em joias, tem pessoas que investem em carros, tem pessoas que investem em mobília. Uma mobília dessa, ela tem um valor e uma importância tão grande que se você for se desfazer dela daqui 10 anos, você vai receber por ela mais do que você pagou. Essa peça ela é uma obra de arte. 100% das peças assinadas têm esse perfil? Não, né? Então normalmente quando eu me aproximo de um profissional e eu tenho oportunidade, eu procuro fazer ele pensar. Se você fosse convidado para desenhar uma peça, quais seriam as suas preocupações? Quais seriam as suas prioridades? Né? Então, eles sempre me respondem a questão da ergonomia, o conforto ele é importante, a funcionalidade dessa peça, lógico que a estética é importante, a matéria-prima que vai ser usada para a produção, né? O que eu consigo trazer de inovação, de tecnologia, de diferencial para facilitar a vida desse cliente, né? Ou para dar mais usabilidade para esse produto. Né? Então são tantas questões que estão envolvidas por trás que não só nós nesse sonho de desenhar uma peça, mas os próprios designers que estão criando esse produto se preocupam. Então qual é a garantia que eu tenho de uma peça assinada? Que é uma peça que vai ter ergonomia, que ela vai ter conforto, que ela vai ter design, que ela vai ter durabilidade. Então qual é o perfil do meu cliente? É importante para ele daqui 10 anos estar sentado na mesma cadeira e ela não ter um jogo, trazer conforto e funcionar como na primeira semana que ela foi entregue? Então, se esse é o desejo do seu cliente, a peça assinada é uma necessidade básica para ele. Sabe uma coisa, Mona, que eu falo muito para os meus clientes, né? Antigamente, a gente tinha móveis que duravam. E por
em função dessas escolhas, pelo que é mais barato, pela pessoa não parar para pensar na importância de uma peça que dura, né? As coisas estão ficando descartáveis. Exatamente. Então, assim, qual é o móvel, qual é a poltrona que o meu filho, depois que eu morrer, vai olhar e vai lembrar da sua mãe, sabe? Então, ela vai muito além sabe, uma peça só para te servir ali, uma cadeira para eu sentar e até por uma jantar. Questão ambiental, né? A gente não Também. pode produzir produtos que sejam descartáveis. Onde é que a gente vai colocar isso? Né? O lixo ele tem um lugar, ele ocupa um espaço no mundo, isso simplesmente não desaparece, né? E nós no Brasil não temos uma cultura de reaproveitamento, né? Eu acho que essa necessidade de produzir peças de valores muito acessíveis acaba pecando nesse sentido, porque aquela peça ideal que todo mundo sonha, né, que seja uma peça boa, bonita e barata, desculpa, ela não existe, porque para ela ser boa você tem que ter uma boa matéria-prima, você tem que ter investimento em tecnologia, né? Então, o quanto custa os equipamentos dentro de uma indústria para produzir uma peça torneada, por exemplo, né? Quantos meses essa madeira fica lá secando na estufa? Exatamente, né? Então, assim, existem cadeiras que são parafusadas, existem cadeiras que a madeira é conectada por cavilha, e existem cadeiras que são feitas por encaixe, né? Onde a indústria prioriza uma cola de expansão que não é produzida no Brasil, que tem um custo altíssimo, mas que garante que vai passar 10 anos e essa cadeira não vai jogar, né? Então eu vejo quanto é importante o papel do profissional no processo de escolha e de compartilhar essas informações com o cliente, para que ele faça a escolha que é mais adequada para ele. Tem aquele cliente que fala, nossa, eu prefiro comprar a cadeira da internet, que eu pago R$1.000, se quebrar 10 vezes eu jogo fora e compro outra. Sim. E para mim tá tudo bem. Existe esse cliente. Existe. Né? Ele é comum e é isso, tá tudo bem. E existe o cliente que se frustra com a especificação do profissional, e muitas vezes o profissional não pensa nisso. Né? Às vezes o profissional ele acaba comprando com o próprio bolso, né? E não com a necessidade e o potencial que o cliente tem. E aí o cliente chega na loja e fala, olha, o profissional me orientou essa cadeira, mas infelizmente 3 meses depois ela começou a jogar. Não é o perfil de produto que eu quero dentro da minha casa, né? Então quando a gente está do outro lado, a gente acaba recebendo informações que muitas vezes o profissional não imagina. A gente vive numa região onde a gente tem muitas fábricas, indústrias que produzem estofados. A gente tem indústrias excelentes, né, que tem uma qualidade ímpar, que tem reconhecimento. Só que a gente tem indústrias de fundo de quintal que não entregam um produto a contento. E quando eu vejo um profissional especificando um produto desse para um cliente que espera diferente, é uma frustração muito grande, porque o cliente ele se baseia na orientação do arquiteto. O arquiteto é um norteador, é ele que vai direcionar pelo melhor caminho, né? Então fazer essa leitura do cliente, entender essa necessidade é fundamental para que ele tenha sucesso como profissional e atenda essas demandas também. É isso, a gente tem que já de começo no projeto identificar o perfil do cliente. Exatamente. Identificar quem é esse cliente. Não é porque a gente vai gastar o dinheiro dele, não é isso, é o contrário disso. Administrar da melhor forma. É você entender o que importa para esse cliente de fato, qual que é a essência dele. Né, o que ele quer, e a partir daí você vai organizar o projeto e todas as suas escolhas. Então muitas vezes é um cliente que ele vai valorizar mais essa peça assinada dentro da casa dele do que às vezes, sei lá, a telha. Com certeza. Né? Às vezes é um cliente que tem uma pegada mais afetiva, que vai colocar ali uma telha cerâmica porque ele gosta, porque isso tem uma ligação com o passado dele, então ele vai economizar na telha, mas ele não vai economizar na poltrona. E normalmente é o cliente que recebeu a poltrona da bisavó, que está na casa dele, porque ele realmente valoriza essas peças. Porque o mobiliário, né, e a decoração vai muito além do uso. Com certeza absoluta. Ele tem um significado emocional muito importante. É exatamente isso. Eu acho que é a emoção que esses espaços
tem que causar nessa família, né? E como é importante a participação deles nesse processo para que a gente possa entender isso e valorizar esses produtos, né? Então, do profissional ter esse olhar, de valorizar esse produto, de linkar ele com o restante para agregar valor, ele é importante emocionalmente. A casa é para emocionar, é para você se sentir abraçado, é para você se sentir acolhido, né? Então, que os produtos que sejam selecionados para estar lá dentro atendam essa demanda, né? E achei interessante uma coisa que você colocou, que é o valor, né? O mobiliário, se ele tiver qualidade, for um mobiliário assinado, um design importante, é algo que você não perde. O carro, você compra, ele desvaloriza. E o mobiliário, ele valoriza. Exatamente. Conforme vai passando o tempo, ele vai valorizando ao invés de desvalorizar. Então, é uma escolha que a pessoa, se ela tiver a consciência, e muitas vezes o cliente nunca parou para pensar o sobre tempo isso. de uso, né? Às vezes coisas simples, né? A gente troca de celular quase todo ano. Quanto que se paga por um celular, né? Quanto tempo dura um móvel dentro da casa de uma pessoa? Você falou uma coisa, é bem isso, olha, o cara vai lá, paga lá 12, 13, 14 mil reais em um celular e daqui 2 anos vai pagar de novo. E muitas vezes uma poltrona, porque ela é 14 mil mais barata, ele não compra, é algo que vai durar a vida inteira. Então faz parte do profissional, né, Monalisa, ter essa consciência também, para poder conversar com o seu cliente. Não é para obrigar o cliente a nada, não é o contrário. É dar oportunidade para ele fazer a melhor escolha, né? Isso, mais ou menos isso. E eu quero aproveitar a oportunidade para deixar as portas da loja aberta, né? Eu percebo que às vezes alguns profissionais ficam intimidados, falam que não tem perfil de cliente para levar na loja. Isso não é uma realidade, né? A gente tem um atendimento exclusivo, diferenciado, mas a gente tem um potencial de atendimento muito grande. A gente representa mais do que 130 indústrias, né? E ele conhecer, vivenciar essa experiência, entender a respeito desse produto é importante também, porque vai transmitir mais segurança para ele ter esse papo com o cliente, né? E também de abrir o espaço da loja para que a gente possa amadurecer algumas ideias, ou muitas vezes até trazer um cliente de forma descompromissada, para que ele tenha oportunidade de conhecer, né? Eu vejo que às vezes os arquitetos ficam inibidos, irmão, não mandei 2 orçamentos para você, não fechou, não quero mandar mais porque eu fico envergonhada. Olha, cada orçamento que eu recebo é uma oportunidade, né? E a venda, ela não é definida única e exclusivamente pelo arquiteto, né? Existe uma participação da loja, né? Então a forma com que eu recebo esse cliente, a forma como ele se sente acolhido e atendido, né? Então tem um papel nosso lá. Se essa venda não foi concluída, alguém da minha equipe está em alguma fase errando, que não conseguiu atender ou entender quais foram as necessidades desse cliente, né? E estar dentro da loja e entender que nós também somos parceiros, né? Acho que a gente já conversou algumas vezes de quanto o arquiteto se cobra nessa necessidade, que ele entende que ele tem que saber tudo de tudo. Olha, nós estamos falando de um profissional que permeia por vários setores no decorrer de uma obra, né? Desde a construção de um badrame até chegar a colocar uma florzinha dentro de um vaso. É muito complexo e são muitos conhecimentos. Então, de que vocês possam usar a gente como um apoio, como um parceiro para troca de informações e não se sentirem inibidos. Eu percebo que muitas vezes se sentem envergonhados. Eu não tenho coragem de ligar ou mandar uma mensagem e perguntar isso. O que ela vai pensar de mim? Olha, ninguém sabe tudo de tudo, e se você tem alguém que você possa se apoiar, trocar informações, né? Eu vejo, a gente atende muitos arquitetos que acabam construindo o projeto junto com a gente. Olha, Mona, as cadeiras não podem passar de tanto, as mesas não. Por que a gente consegue não descaracterizar? Qual que é o melhor custo-benefício, né? Ou tirar dúvidas que às vezes são simples com relação a tecido, a acabamento, a produto, né? Usufruam dessas portas abertas para dar agilidade e maior eficiência para o escritório de vocês, né? As parcerias são importantes nesse sentido. Olha só, você pode chegar e falar, eu assisti o podcast do Fora do CuboCast e a Monalisa falou que eu podia vir aqui. Com certeza. Né? Que ela estava aberta, então eu vim. Mais ou menos isso. E né? é maravilhoso isso. A gente pode conversar tudo de tudo.
fluindo, né? E sem essas travas, sem essa pressão, sem esse constrangimento, né? Eu acho que nós passamos pela vida a todo momento aprendendo, né? E por mais que o profissional tenha toda a experiência do mundo, já tenha vivido por várias situações, isso não vai dar essa tranquilidade para ele nunca. Esse setor é um setor que muda constantemente, os lançamentos estão a todo momento, que você fazia 2 anos atrás, hoje já não se faz mais, e você está o tempo inteiro aplicando coisas novas, né? Então essa necessidade pela busca, ela é importante, mas é importante ter consciência também de que os parceiros podem nos ajudar a facilitar sem preocupação, sem preconceito, se você vai estar sendo julgado ou não. Eu acho que isso é muito importante porque às vezes o arquiteto tem medo e tudo que você mais quer é que ele entre na sua loja. Exatamente. Né? E ele fica com medo de entrar por medo de ser julgado. Exatamente. Talvez ele tenha sido julgado em algum lugar ou outro. E né, você está aqui dizendo, não vou te julgar. Não então, vou, gente, não vou. E eu acho que o principal é isso, né, Mona Lisa? A gente entender esse perfil desse cliente, porque sim, tem um cliente que ele não tem o perfil da peça assinada. E isso vai ser o movimento desse cliente em todas as áreas da vida dele. Sim. A escolha e isso não é um problema e nem ruim. E não é um julgamento de errado, de ruim, de pior, de inferior. Não é isso. É o estilo da pessoa, é o que ela gosta e é o que ela prioriza. Exatamente. Né? Mas o que a gente está falando aqui é do cliente que valoriza e prioriza a arte, valoriza, gosta da cultura, gosta né, de coisas boas, de qualidade, muitas vezes até do luxo, né? E o arquiteto não sabe fazer essa curadoria. Exatamente. E esse cara vai sair infeliz, né? Ele vai terminar o projeto dele frustrado, porque ele não vai ter aquilo que ele pensou que ele teria. Então, e uma outra coisa, você precisa, que é o que você falou desde o começo aqui, perguntar para o seu cliente o quanto ele tem para investir, para você conseguir distribuir. Porque em algum momento esse cliente pode virar e falar assim, não, essa cadeira é muito cara, eu acho um absurdo. Eu até valorizo móveis que duram, mas eu acho um absurdo esse preço. Só que se você conseguiu pegar o orçamento dele como um todo e diluir, ó, você não está pagando a mais por isso, está dentro do que você já tinha se predisposto a investir. Então você não vai encontrar resistência, você vai conseguir ter o seu projeto finalizado da forma que você sonhou, você vai conseguir fotografá-lo e mais do que isso, porque eu acho que mais importante do que fotografar um projeto é ter um cliente feliz com as escolhas que ele fez, com as escolhas dele. Né? Porque isso é muito importante, porque não adianta eu querer colocar um mobiliário assinado na casa de um cliente que não valoriza, ele não vai ficar feliz. Com certeza. Né? Então a gente precisa ter esse olhar humano. Né? E eu adoro receber gente aqui que se abre a porta da loja, vem, senta, eu só tô absorvendo todo o conteúdo, que energia boa. Gostoso, que né? gostoso. Sim, nossa. Então, já não dá vontade de passar uma tarde lá na vista, com tomando certeza. um cafezinho. E conversando muito a respeito de design, né, de como é que a gente consegue aplicar isso de uma forma satisfatória para todo mundo, né? A gente entende que o que é tendência no mercado, existe todo um estudo por trás, né? A escolha não é feita de forma aleatória. Na verdade, é o próprio mercado que está dizendo o que é que ele está buscando. E o design brasileiro e peças de design tem sido uma demanda, né? E isso fez com que muitas indústrias se movimentassem nessa direção. Então, até muito pouco tempo atrás, boa parte das indústrias, das boas indústrias brasileiras, não lançavam mão de estar contratando designers para a produção do desenho desse produto, né? Se e hoje é quase uma né? unanimidade, exatamente, né? E essa é uma tristeza, né? O brasileiro, infelizmente, valoriza pouco a própria cultura. Né? Então, se nós levarmos em consideração quantos designers são reconhecidos internacionalmente, premiados, né? Então a gente tem designers de produto, de mobiliário, que tem mais de 30 prêmios internacionais, e se você parar para conversar com arquitetos, eles nem sabem que essa pessoa existe, né? E ela é daqui, está levando a nossa identidade para o mundo, é reconhecida no mundo todo, né? Nós temos, como por exemplo, Aristeu Pires, que está dentre os 50
destaca mais na Forbes. É um designer de produto brasileiro, né? Que valor que a gente dá para isso? E qual é o Brasil que eles estão mostrando lá fora? Sim. É um Brasil riquíssimo, né? Cheio de cultura, de elementos naturais, de mescla de materiais inusitados, de texturas, né? Então é um Brasil tão bonito que está sendo mostrado e valorizado, e isso fez com que o mundo olhasse para o design brasileiro como uma coisa muito importante. Hoje uma feira de Milão fica esperando lançamentos de designers brasileiros. Quem diria que a gente chegaria nesse ponto, né? E as indústrias, de uma forma geral, estão enxergando, né, como é que a gente está se voltando para o mundo e entregando isso de volta através de mobília. Né? E não necessariamente essa mobília tem um valor que é fora do convencional, o que inviabilizaria a gente estar introduzindo essas peças nos projetos, né? E uma outra questão também que agora conversando aqui me fez lembrar, porque algumas vezes a gente recebe projetos de arquitetos que têm um desejo muito grande de surpreender, de encantar, e quando eles vão fazer a especificação desses produtos no projeto, eles colocam o que eles consideram de melhor. Né? Eu acho que muitas vezes, até como não tem uma orientação de qual é o perfil de investimento do cliente, e o cliente fala, não, faça seu melhor, depois a gente conversa e avalia, né? E o que eu vejo dos projetos hoje? Que o perfil de avaliação do projeto pelo cliente também mudou. Há pouco tempo atrás a gente colocava qualquer mesa, qualquer cadeira, qualquer poltrona, qualquer quadro, porque a gente sabia que aquilo era representativo e era uma apresentação de um estudo de layout. E hoje já não é assim. Quando o cliente vê o quadro, ele quer aquele quadro na casa dele, ele não quer qualquer quadro. Quando ele vê a cadeira, ele quer exatamente aquela. Ele está pagando por esse serviço, então ele quer uma coisa compatível. Então, ao contrário também acontece. Às vezes a gente recebe um projeto de um cliente que não pretende fazer investimento muito alto, mas de cabo a rabo está especificado peças assinadas que nem mobiliários são considerados mais, né? Que já estão no patamar de obra de arte, e que isso seria, por exemplo, 4, 5 vezes o valor do investimento do imóvel, né? Então, tanto que é necessário a gente ter esse olhar de compatibilizar. E aí a frustração para tudo quanto muito, porque o cliente quer aquilo, ele vê aquilo, ele se encanta, ele namora aquele projeto por meses. Quando que o cliente vai descobrir isso? Na hora de adquirir o produto. Ele não descobre isso na hora da entrega do projeto. Na hora da entrega do projeto, é a maior felicidade da vida dele ver que aquele sonho vai ser executado e vai ser realizado. Entende? E aí, no momento da aquisição dos produtos, é que ele entende que a substituição é necessária, e aí vem a frustração. Então já fica a dica aqui, né? Parece boba, mas cuidado com os bloquinhos do sketch na hora de fazer a ambientação do seu cenário lá, né, do seu ambiente, e também a pesquisa em relação ao móvel que você, ao mobiliário que você está especificando, né? Ah, deixa eu dar uma olhada nessa poltrona aqui, nesse quadro, vai que é um pintor famoso, alguma coisa que tá lá na galeria, no museu, nem tá disponível mais. É verdade. É uma dica boba, mas acho que é fundamental, né, para que evite essas situações. Quando a gente tinha, hoje a gente está com 15 anos de escritório, quando a gente tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de escritório, a gente cometeu esse erro. E isso fez com que a gente mudasse, né, repensasse. A gente pegou lá um orçamento, era, se eu não me engano, R$270 mil, tá? Para fazer, isso, não projeto, né? Para executar a obra. Era uma recepção de um prédio, né, de um condomínio. E aí a gente pegou aquilo no começo, isso lá atrás, lá em 2011, 2012, né? Então isso era muito dinheiro, né? 200 e tantos mil reais era bastante dinheiro na época para uma recepção. E aí a gente pegou uma luminária, né? Famosa, que eu não vou citar nome. E a gente falou, cara, então vamos usar isso aqui, que isso aqui vai ser incrível, vai gerar valor, valor agregado, e vai ser o principal elemento do projeto. A gente pensou, vai ser cara, vai ser muito cara, mas a gente imaginou caro, R$35 mil num pendente, a gente imaginou caro assim, né? E aí a gente projetou, e a gente foi para a assembleia do condomínio,
tá? Apresentamos o projeto todo e a estrela do projeto, a cereja do bolo era a luminária. Tudo começou a partir da luminária e tal, né? Ok. Beleza. Projeto aprovado por unanimidade numa assembleia de condomínio. Imagina quantos moradores. Fomos orçar. A luminária custava 237 mil e ainda 40 centavos, alguma coisa assim. Só a luminária custava praticamente o orçamento inteiro. E olha a falha. Era ter pego o telefone e feito uma ligação, sabe? E a gente na imaturidade, na ingenuidade de começo de escritório, e a gente julgou, é caro quanto? Porque pelo nosso bolso da época que a gente está começando, a gente olha as coisas com o nosso bolso. E para nós, 35 mil reais em uma luminária já era algo bem caro na época. E aí a gente achava que, beleza, não vai passar disso. E a gente destinou meio que essa verba para essa luminária. Chegou lá, ela custava 230 e tantos mil reais. E aí a gente aprendeu. Já no comecinho da profissão, assim, a gente aprendeu. E a gente teve que se virar com essa luminária, a gente teve que fabricar, e teve que fazer para conseguir adequar, deu maior dor de cabeça, entendeu? E daí, a partir dali, a gente não sofreu mais. Então, a gente liga na loja, quanto é. A gente tem algumas plataformas que ajudam. Tem a Furnit, que é uma plataforma incrível, muito legal, né? Para dar essa orientação, a gente entra lá, a gente sabe o preço das coisas pra gente incluir no projeto. Então, hoje tem a informação, né, Monalisa? A gente tem que perder esse medo de ligar, esse medo de ser julgado, né? Com certeza. Aproveitar todas essas facilidades, né, que o mercado disponibiliza, né? Tenho certeza que não é só a minha loja que faz isso, né? Outras também, com certeza absoluta, fazem. A gente tem sempre essa necessidade, principalmente dentro do espaço que eu trabalho, de entregar o melhor atendimento ao profissional, entregar facilidades, né? E que são questões que economizam tempo. Eu vejo que muitas vezes perde um tempão buscando uma informação, né? E tempo é dinheiro, não só tempo, né? Saúde mental, emocional, dos problemas que virão. Com certeza. Então, às vezes, né? Quantos problemas eu teria evitado se eu tivesse pego o telefone, ligado lá na Kelvin, né? Olha, quanto custa? Né? Então é simples, né? Não é complexo, mas a gente precisa pensar nisso desde o início, né? Pensar que o projeto ele não tem que ser bonito somente, ele tem que ser viável. Com certeza. E todo projeto custa. Então são pequenas perguntas, né? É verdade. Mona, adorei. Acho que a gente, né? O tempo passou que a gente muito nem rápido, viu. Exato, tô olhando ali, a gente tem um cronômetro aqui escondidinho, já bateu o nosso tempo aqui, a gente poderia ficar horas conversando. Foi uma voltar para falar sobre outras coisas, sobre peças mesmo, né? Mas eu acho que essa conversa que a gente teve aqui é muito importante, ninguém fala sobre isso, e muitas vezes quando a gente sai da faculdade, que a gente está começando, a gente nem pensa sobre isso. Sabe, a gente não sabe que a gente pode ir até a loja, a gente não sabe que a gente pode ligar. E outra coisa, às vezes o arquiteto fala assim, eu não tenho cliente para pagar isso agora, você não tem hoje, amanhã você pode ter, você tem que conhecer. Exatamente. Né? Então, você que está se formando, comece a passear e andar, entrar nas lojas, ver, olha, eu acabei de me formar, eu vim conhecer, eu vim saber qual é o preço, não tenha medo, né? Perguntar não ofende. Com certeza. Né? E a gente é muito disponível para fazer isso, né? Eu particularmente adoro receber e orientar, né? Muitas vezes eles pedem visita técnica, Mona, me ajuda, como é que faz com tapete, como que escolhe, como que dimensiona, como que é a modulação do sofá, como que, né, a gente escolhe para determinados ambientes, né? Então eu estou muito à disposição para atender, para orientar, para ajudar no que tiver ao meu alcance. Sensacional, muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, que legal! Olha só, a gente tem um lema, um oferecimento da Hitachi, ar-condicionados com ou fora do cubo. A gente tem um lema que é acender a vela do outro, não apaga a nossa. Que lindo! Então é muito legal, que né, lindo. Que você tenha aceitado o convite de vir, compartilhar um pouquinho, feliz. Né, dos seus pensamentos, das suas dificuldades, né, e, enfim, esclarecer um pouco mais esse assunto que muitas vezes é tratado com
né, nebulosidade, assim, como se fosse algo, não posso tocar no assunto. Não posso falar sobre dinheiro E com a a gente gente. precisa, né, estar aberto para ter conversas reais, assim, preto no branco. E para entregar o serviço que realmente se deseja, né? O arquiteto, ele quer entregar um bom serviço e ele quer concretizar esse projeto do início ao fim. O que a gente precisa? Isso, Né? sair desse vitimismo de que o cliente não paga para o que eu posso fazer antes, lá no começo, para que no final ele consiga pagar. Isso. Então é isso. É a gente transferir a culpa, não é a culpa, a responsabilidade para a gente. Porque no final, às vezes, a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade vai ser. Com certeza. O problema vai ser seu. Vai ser seu. O problema vai ser seu. Então, é isso. Muito obrigada, Mona Lisa. Obrigada. Ô, Thaís, eu monopolizei esse microfone hoje, gente. Mas é Agora que o eu tô me assunto tocando. fluiu tão bem, eu só estava aqui aprendendo, né, sobre especificação mobiliário e tudo mais. Eu fiquei muito envolta do assunto. E a Mona Lisa é muito linda, muito fina, muito elegante. Porque assim, não é babação de ovo, não. Ela fala tão realmente. leve. Exato, né? esse- Tem um fluir Gente, pra lá. foi assim um puxão de orelha, luva de pelica, né, que fala. Profissionais, venham até mim. Mas assim, foi bacana. Eu aprendi bastante hoje. É isso aí, Obrigada. olha só, se você não curtiu ainda esse vídeo, a hora é agora. Deixa sua curtida, deixa um comentário, o que você achou, né? Qual que é a sua opinião? Você discorda? Pode deixar aqui pra gente, vamos conversar, a gente tá aberto aqui a conversar, a ver novas formas de pensar, né? Novos posicionamentos. E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara vai de Hitachi, eu tenho certeza absoluta disso. Obrigada também ao Arquitesc, nosso patrocinador aqui também. E é isso, né? Manda pro seu amigo, né, Thaís? Manda pro amigo, pro vizinho, curte, compartilha. E falando em comentário, deixa o arroba do Instagram da loja. @Vista Mobiliário, é VSTA_mobiliário. Então tá bem. Quem tiver alguma dúvida pode mandar lá no Instagram da Mona Lisa e aqui no nos nossos comentários do podcast, que a gente vai providenciar as respostas também, né? É isso aí. Obrigada. Então, até a próxima quarta-feira às 4 horas. Tchau, tchau.